Bom, gente, boa noite, então. Essa é uma aula do eixo transversal da residência de centro cirúrgico, e a gente vai falar sobre suturas, agulhas e instrumentais. Obviamente, eu vou me ater muito mais às suturas e agulhas, vou falar um pouquinho de instrumentais, mas isso fica mais restrito à questão prática mesmo, tá? Então, o que é importante a gente conhecer, né? A questão dos termos, né, a utilizar. Então, quando a gente fala de suturas, a gente está se referindo a um conjunto de manobras que vão unir aqueles tecidos, né, com o objetivo de voltar à anatomia funcional. E a sutura em si vai ser a aproximação, então, dessas estruturas de tecidos, né, por nós, cirúrgicos, uso de clipes, uso de grampeadores, né, existem várias formas da gente fazer essa aproximação, tá? Alguns conceitos básicos sobre a sutura é que, dentro dos objetivos dela, nós queremos o quê? Evitar a infecção daquela ferida, né? Promover uma hemostasia, diminuir o tempo de cicatrização, favorecer o resultado estético, né? Até porque é importante isso, né, não ficar tão disfuncional. Existem algumas regrinhas que o cirurgião segue para poder deixar o minimamente apresentável, né, aquela sutura. Dentro dos cuidados básicos para que seja realizada uma boa sutura, nós temos a necessidade de uma asepsia adequada, de aproximar essas bordas para que elas se tornem regulares e, assim, tenha uma boa coaptação dessa borda, que com essa coaptação haja também essa hemostasia, evitar o espaço morto, que num pós-operatório pode gerar um acúmulo de líquido e consequente abscesso, né? Realizar essa sutura por planos, né? Para que haja uma proteção em várias camadas de forma diferente. A realização da técnica adequada, a qual foi proposta para aquele paciente, o tipo de sutura e tudo mais, e evitar a isquemia e corpos estranhos, né? E para isso é necessário que se use o material mais apropriado possível, né? A gente sabe que tem alguns fios de sutura que eles são um pouco mais difíceis de ser feita a aquisição, mas o resultado dessa aquisição no pós-operatório e para aquele paciente é de muita valia, né? Então, o que a gente usa, né, no momento da sutura? A gente utiliza os instrumentos, principalmente as pinças de secção, né, onde a gente divide em pinças atraumáticas e traumáticas, as mais conhecidas de apreensão, a anatômica, né, que é a traumática, e a traumática, o dente de rato, né. O porta-agulha para guiar, então, a introdução daquela agulha seguida do fio, as particularidades dentro desses instrumentos que a gente utiliza, né, que, assim, de uma forma geral, nós temos tanto esses instrumentos de dissecção, quanto os de pinçamento, os afastadores e os acessórios, né? Dentro dessa questão das agulhas, a gente também tem algumas divisões, né? Elas podem ser curvas ou retas, obviamente as curvas são as mais comuns, né? Elas podem ser também, não sei se vocês já observaram no fio de sutura, nós temos lá na imagem o tamanho dessa agulha, então ela pode ser 5/8, 3/8, um quarto, né? Isso é importante para atingir aquele tecido que é necessário apreender ali para o ponto, né? Então, esse tamanho de agulha é uma das formas em que são avaliados a escolha do fio também, tá? O aspecto, né? Tem alguns que vão ter um círculozinho e outros um triângulo. Então, muitas vezes há necessidade de que a agulha seja uma agulha cortante, e daí nós vamos encontrar
né, na imagem desse fio, esse triângulo, né? E naquela que é apenas um cortante, né, que não tem tanto esse efeito de profundidade, pele de tecidos mais difíceis de penetrar, aí pode ser a circular, né? A cortante, no caso. E hoje em dia a gente não vê, ou vê muito pouco, essa questão do fundo da agulha, né? A agulha geralmente já vem acoplada no fio, na maioria das vezes, né? E isso é o que caracteriza essa questão de traumática e atraumática, né? Então, aquela agulha que já vem, aquele fio que já vem acoplado naquela agulha, a gente considera que ela é atraumática. E aquele que é necessário ser introduzido naquela agulha, ou seja, que tem um fundo falso, né, que não é um fundo fixo, é, é uma agulha que nós vamos ter um trauma maior naquele tecido, né? E os fios, eles podem ser tanto sintéticos ou orgânicos, monofilamentares, multifilamentares, a gente vai falar sobre isso, né? O que é importante a gente saber é que existem uma necessidade de que esse fio tenha uma resistência têncil igual à esperada para aquele determinado local ao qual ele vai ser utilizado, que ele seja fino, né? Regular, que tenha flexibilidade e que principalmente tenha pouca reação tecidual. De qualquer forma, sendo o melhor fio, ainda assim ele pode ter essa reação tecidual. E isso acaba envolvendo num processo de inflamação que gera alguns inconvenientes para o paciente no pós-operatório, né? Algumas outras observações são que os fios não absorvíveis, na maioria das vezes, não precisam ser retirados, né? Porém, existem alguns de tempo prolongado, né, que às vezes o organismo expele e nesse momento a gente vai removê-los, tá? Para diminuir, então, essa reação tecidual local, né? Mas a princípio não precisaria, né? E que vocês provavelmente já observaram, né, que o calibre dos fios ele vai variar de 0 a 12.0, a 12,0, né, e que ele, quanto maior é o número de zeros, né, então 12 zeros, maior é o calibre, né, menor é o calibre daquele fio. Então, se eu tenho poucos zeros, eu tenho um calibre maior, e se eu tenho muitos zeros, eu tenho um calibre menor, tá? E isso vai variar dependendo do local, né, do tipo da cirurgia, essa quantidade de zeros. Então, quando a gente observa a questão do calibre, né, na sua aplicação, nós vemos que na oftalmologia e na microcirurgia nós temos uns calibres menores, né? Então, 7,0, 12,0, né? Nesse intervalo nós vamos ter, então, os fios que são mais direcionados a esses tipos de procedimento. Na face e vasos se usam muito 6,0, né? Ou 5,0, né? Mucosa, tendão, pele, abdômen, tronco, 4,0. Pele pele tendo extremidade ou intestino, é muito comum 3 zeros, né? Pele, extremidades, fáscias e vísceras, 2 zeros, parede abdominal, fáscia e os procedimentos ortopédicos de uma forma geral, nós vamos ter muito o uso dos fios de 0 a 3. Por quê? A gente precisa que aquele fio consiga sustentar, né, aquele componente, aquele músculo. Então, o músculo vai contrair, ele não pode abrir, né, e para que não haja esse rompimento desse tecido, é necessário que o fio consiga aguentar essa resistência, tenha essa resistência para manter aquelas bordas coaptadas, né? Então, dentro disso, e pensando na mesma lógica, a gente observa dois tipos de sutura, né? A sutura contínua e a sutura descontínua. E cada uma tem suas características, né? E algumas desvantagens.
Então, na sutura contínua, que a gente vai ver a imagem mais lá na frente, né, quando a gente falar um pouco mais das suturas, o fio ele passa do início ao fim sem que haja uma interrupção, né? Então, isso para um procedimento cirúrgico, ele proporciona uma execução muito mais rápida, né? Bem hemostática, né? Tem a mesma tensão em todo o percurso, né? Então, isso tem suas vantagens. É muito utilizado quando a gente tem um paciente em que é um abdômen mais ascítico, né? Que às vezes tem, ou então que tem algum distúrbio de coagulação, né? E a gente consegue ter uma cooptação muito maior nesses casos, né? Porém, existe a possibilidade disso, quando isso for em vísceras, em órgãos ocos, né, gerar, então, uma ação estenosante. Além disso, nós temos a questão de ser impermeável, né? Ou seja, se às vezes tiver algum líquido que se acumulou entre as suturas, né, nas camadas mais internas, ele vai ter dificuldade de sair e dessa forma ele pode formar pequenos abscessos, né? Ou então o rompimento de uma dessas suturas vai comprometer a sutura absolutamente toda, né? Então, seriam as desvantagens. Na sutura descontínua, que é a que geralmente a gente vê de uma forma bem mais comum, os fios vão ser fixados, né, separadamente. Com isso, a tensão entre cada ponto, ela também vai ser diferente. Então, a gente pode observar a ocorrência de pontos um pouco mais isquemiados ou não, ou um pouco mais afastados, às vezes isso acontece. Porém, é mais segura, porque entre essas suturas é passível de se excretar, então, esse líquido que fica acumulado e impede, né? Então, os seromas impede o acúmulo do seroma, que pode se tornar em abscesso. É menos isquemiante, né? Permite essa permeabilidade da ferida, né? E, no caso, ela tem uma questão de uma desvantagem que vai ser mais trabalhosa, né? E mais lenta a execução. Então, em alguns casos, a maioria dos casos se usa esse tipo de sutura, porém, diante da condição clínica, às vezes, do paciente, se opta pela sutura contínua mesmo, né? Ainda mais quando, nos casos de ascite, né, a gente precisa deixar mais tempo aquela sutura ali na pele do paciente, né? Isso quando eu estou me referindo muito à pele, mas isso acontece em todas as camadas que forem executadas, né? Nos materiais de sutura, então, de uma forma geral, para fazer esse apanhado, nós vamos precisar selecionar de acordo com a característica dele, né? Se o fio vai ser absorvível ou não absorvível, qual a força têncil que ele proporciona naquele tecido, se ele é monofilamentar ou multifilamentar, a facilidade de dar o nó e qual a reatividade tissular local, né? Então, isso é muito importante a depender do tipo do procedimento cirúrgico. Entre as características físicas, né, dentro das características desse material de sutura, a gente divide de uma forma didática em físicas de manuseio e de reação tecidual. Nas características físicas, o que a gente observa? As configurações físicas daquele fio, a capilaridade, o diâmetro, a força de tensão, a força do nó, a elasticidade, a memória daquele fio. No manuseio, o quanto esse fio é rígido e tem de coeficiente de fricção, né? Porque há necessidade que tenha essa tensão e esse coeficiente de fricção, ele vai sustentar aquele nó ali. E na reação tecidual, né, a forma de observar o tanto que persiste aquela sutura encapsulada, né, ou a forma como ela é absorvida pelo organismo, né. Nas características físicas, né, então o que a gente
fala sobre isso? Que a gente vai observar se aquela sutura, se aquele fio, ele é mono ou multifilamentar, e aí nós temos características diferentes. Geralmente, o monofilamentar, ele tem umas qualidades superiores no sentido em que o trançado e aqueles múltiplos fios do qual ela é constituído, ele não agrega bactérias ou outros tipos de micro-organismos nele, evitando, assim, a questão da infecção, né? Uma forma de proteção da infecção. Então, nesse ponto de vista, o monofilamentar seria superior porque ele não agrega micro-organismos à sutura e evita, né, essa questão da infecção. Na capilaridade, a gente observa também a capacidade daquele fio absorver esse líquido ao longo dele todo, né? E assim como a gente falou do diâmetro, né, que é expressado em milímetros, onde nós sabemos que nós vamos ter um fio maior ou menor, de acordo com a quantidade de zeros que ele tem, né? A força têncil, né, que é a quantidade de peso necessária para aquela sutura se romper. Então, é necessário que ela tenha essa capacidade para evitar uma deiscência precoce daquela sutura, né? A força do nó também é importante, tá? Então, o nó é importante que ele deslize, que ele se mantenha naquela posição, naquele aspecto ao qual ele foi projetado ali, né? Acabei abrindo aqui. Na elasticidade, nós temos então a capacidade daquele fio recuperar a forma após o estiramento, né? Então, vocês vão entender um pouquinho mais quando a gente for falar de alguns fios mais na frente. E a memória, a capacidade da sutura retornar à forma original após ter sido alterada, né? Então, se eu tenho um fio com memória, com alta memória, né? Isso aí pode ser prejudicial para o nó que foi executado, porque aí ele tende a se desfazer com mais facilidade, né? Que é o caso do nylon, né? Que a segurança do nó é um pouco débil e por isso muitas vezes é necessário que sejam feitos vários nós para que ele não solte, né? Na questão de qual fio utilizar, né? Isso vai depender do tempo necessário para que aquela ferida cicatrize, aquela lesão, né? A tensão suportada pelo tecido durante o processo de cicatrização e garantir aquele suporte mecânico. Então, se for numa área de movimento, tem que garantir que o movimento permaneça sem que haja uma deiscência daquela ferida, né? E, além disso, é muito importante, né? E cada cirurgião tem uma segurança maior em determinados fios, né? Então, tem também a expertise, a escolha e a motivação de uma cirurgia segura para o cirurgião, né? Porque uma deiscência é sempre um problema grande no pós-operatório, né? Seja uma deiscência de anastomose, de aponeurose ou mesmo de pele, né? Então, vamos ver um pouquinho dos fios. A gente tem uma classificação geral de fios, que é o que a gente divide eles entre fios absorvíveis e fios não absorvíveis. Dentro dos fios absorvíveis, isso vocês já viram, nós podemos ter de origem animal ou sintética. E aí nós temos de origem animal, o cativo simples e cromado, sintético Vicril, o Dexon, Monocril, Vicril rápido, PDS-2, e os fios não absorvíveis, nós temos também a origem animal, que é o seda, a origem vegetal, linho e algodão, e sintéticos, nós vamos ter vários também.
Mononylon, Prolene, Policote, Aciflex, né? A gente vai falar de alguns deles. Para ficar mais entendível, eu fiz esse quadrinho que eu peguei de um artigo que eu achei muito interessante, onde ele separa direitinho e a gente consegue visualizar de uma forma mais ampla, né? Então, o fio absorvível ele pode ser natural, e os naturais que a gente conhece, eles são monofilamentares, que é o catigu simples e cromado. Eles podem ser sintéticos. E aí, dentro dos sintéticos, a gente tem os multifilamentares e os monofilamentares. Por que a gente fala sempre tanto sobre mono e multi? Porque isso é um dos aspectos mais importantes na escolha desse fio, tá? Então, como multifilamentares, nós temos o ácido poliglicólico, que é o Dexon, e a poliglatina, que é o Vicril. E como monofilamentares, nós temos o Monocril, o PDS e o Maxon. É claro que o custo do fio, muitas vezes, ele é acrescido no seu valor por essa questão de ser também monofilamentar, né? O que a gente precisa entender quando a gente fala sobre as suturas absorvíveis? Que a assimilação desse fio pelo tecido, ou seja, a absorção, ela pode ser digerida por enzimas ou hidrolisada através da água e líquidos corporais. Então, cada fio tem sua particularidade. A maioria deles, eles vão ser hidrolisados, tá? Um ou outro é que vai ter essa digestão por enzimas, né? Ou seja, essa assimilação desse fio por enzimas. Iniciando pelo catigu, então, a gente sabe que ele é de origem animal, né? Ele é extraído do colágeno, né, da submucosa de ovinos ou da serose intestinal de bovinos. Ele pode ser simples, a gente enxerga ele, né? A gente vê com mais facilidade. O simples e o cromado, e eles têm diferenças, né? Então, quando a gente fala do catigu simples, a gente entende que a resistência desse fio, ele vai durar em torno de 5 a 7 dias, né? E que ele perde totalmente a resistência, né? 100% a resistência, entre a terceira e a quarta semana, né? Então, é um fio que a gente tem que saber que a cicatrização nesse local ao qual ele vai ser usado, que geralmente é muito usado em ginecologia, urologia, vai ter essa cicatrização mais rápida, né? O catigu cromado, a diferença entre o simples é que ele tem uma adição de cromo que vai prolongar o tempo dessa sutura naquele tecido, né? Então, geralmente, no cromado, a gente tem uma perda de 50% da resistência entre o 29º e o 20º dia, né? E que após as 5 semanas ele perde, então, essa resistência têncil, né? O que é importante que a gente tenha a garantia, né, de que aquele local tenha ocorrido já a cicatrização pelo organismo. Uma característica muito interessante dele é porque ele é monofilamentar, né? E a forma de absorção dele é por digestão enzimática, né? Porém, lembrando que, por ser um fio de origem animal, ele pode trazer mais reação tecidual. Geralmente, o catigu, ele deve ser evitado em estruturas de tendão, fáscias, né? Porque são estruturas que precisam de fios que têm uma permanência maior no local, né? E que tem muito esforço e se são submetidos, então, a constantes tensões, movimento, né? É indicado também em suturas de úlceras duodenais sangrantes ou perfuradas, em anastomoses pancreatos jejunais e as anastomoses biliares, né?
Por quê? Porque esses locais há uma digestão, uma desintegração muito mais rápida de enzimas proteolíticas. Então, existe a possibilidade desses locais, o tempo de permanência do fio ser ainda menor do que o que a gente encontra relatado na literatura, né? O ácido poliglicólico, que é o Dexon, né? Ele é um fio multifilamentar, trançado, sintético. A maioria, assim como a maioria dos sintéticos, ele vai ser absorvido por hidrólise, né? Perde sua resistência após o 28º dia, né? E é 100% absorvido em torno de 60 dias. Obviamente que quando a gente fala aqui em quantidade de dias, pode variar sim, né? Por exemplo, do paciente que esteja não tão bem hidratado, ele vai ter um percurso maior do fio no tecido, né? A poliglactina, né? Que é o Vicryl, ele também é multifilamentar, constituído 90% pelo ácido glicólico e 10% pelo ácido lático, é absorvido em 50% no 28º dia, por ali, e 100% após 70 dias, né? É muito utilizado em anastomoses gastrointestinais, né? E assim como várias outras cirurgias, é um dos fios mais utilizados, né, em centro cirúrgico, quando a gente não tem prolene, quando não tem outros fios que têm algumas vantagens em relação ao Vicryl, né? O PDS, né, que é polidioxonona, que aí ele vai, por exemplo, aqui ele está como Stardiox, ele pode ser também Atramate, então nós vamos ter marcas diferentes. Então, aqui nós temos uma visualização muito boa. Então, nós temos uma agulha de 3/8, ela é cortante, né? Triângulozinho aqui, 3 zeros, e nos mostra o princípio do fio, né? Então, muitas vezes a gente conhece por marca, né? Mas o princípio é muito importante a gente conhecer para entender, porque às vezes a gente encontra marcas diferentes, né? Então, ele é monofilamentar, ou seja, um pouco superior, né, nessa questão de o acúmulo, né, da chance de acúmulo de micro-organismos. Ele é absorvido por hidrólise, inicia a absorção após 90 dias e termina com 180 dias, né? É muito seguro em anastomoses vasculares e tem uma pouca reação inflamatória, ou seja, é um fio bem superior. O monocril, né? Também um fio absorvível, monofilamentar, também muito utilizado quando disponível, né? A absorção completa ela vai variar de 90 a 120 dias e também apresenta essa característica de pouca reação tecidual. O Maxon, né, já é um fio que não vai ser muito visto, né, mas ele também é um fio de uma ótima qualidade, onde nós temos a questão de ser monofilamentar, de absorção lenta. Em conta disso, nós temos um baixo índice de infecção, principalmente na parede abdominal, né? Tem um nó seguro e tem uma reação tecidual mínima. Já nos fios inabsorvíveis, eu fiz o mesmo quadrinho. Aqui nós temos, então, os naturais monofilamentares, que são algodão, seda e linho, e os sintéticos. Nós temos os multifilamentares e os monofilamentares. Dentro desses multifilamentares, né, nós vamos ter a poliamida, o poliéster com cobertura. E aí nós temos vários tipos de poliéster, né? De polibutilinato, de silicone, de teflon e o aço trançado. Então, muitos desses fios a gente usa, né? E as diferenças deles são bem específicas, né? Então, por exemplo, o Etibond, o Tricon,
eles são fios muito utilizados nas cirurgias ortopédicas, né? A característica, por exemplo, do tricom é que, por ele ter silicone, ele também fica, então, faz uma questão mais impermeável aos micro-organismos, né? Nos monofilamentares, o poliamida, o polipropileno, né? Também são muito comuns, o PTFE, o Novafil e o ácido também, só que o aço também, mas aqui o Aciflex, tá? Que vocês vão encontrar que, dependendo da empresa, nós vamos ter fios com o mesmo nome que ele vai trazer como monofilamentar ou multifilamentar, né? Então, a gente tem que observar mesmo lá no fio essas características, tá? Outras coisas interessantes sobre os fios inabsorvíveis são que eles são divididos em classes, né? Então, a gente tem a classe 1, onde se encontram as sedas e as fibras sintéticas de monofilamento, e as fibras torcidas, né? Aquelas trançadas. Na classe 2, as fibras de algodão, linho, sintética ou natural revestida. Os materiais revestidos, eles não afetam a força têncil desse fio, tá? Na classe 3 se encontram os fios metálicos, né, monofilamentar e multifilamentar. Na questão da forma como esse fio fica no organismo, né, ele é um corpo estranho, os materiais, geralmente, essas suturas, ou elas vão ser encapsuladas ou vão ser isoladas por alguns tecidos que estão ali ao redor daquela sutura. Pode ser que, anos depois, esse fio se manifeste e saia, né? Isso é possível. Então, aquele encapsulamento sair bem tardiamente. Mas ele já fez a constituição necessária naquele tecido, né? Então, no algodão, linho e seda, o que é que a gente tem de características? Além deles serem monofilamentares, algumas das marcas que trazem esses fios trazem também como multifilamentares. Então, sempre a gente vai observar o nylon, que é um que a gente costuma ver com muita frequência. Nós vamos ver um nylon traçado ou um nylon CC trançado, né? Então, vai variar um pouquinho nessa questão, tá? Por isso que não é totalmente... a gente vai entender os conceitos, mas a gente vai encontrar fios com particularidades diferentes, mesmo sendo o mesmo fio, tá? Elevada resistência, né? É fácil o manuseio, nó firme, o baixo custo, então são os fios bem acessíveis, né? Só que, por serem de origem vegetal e animal, eles têm uma intensa reação inflamatória. Então, que é essa reação tecidual. Então, por isso que às vezes eles não são usados, por exemplo, em cirurgias que têm já alguma característica de contaminação, né? Porque aí eles vão, talvez, induzir, né? A essa questão, a piorar essa questão da inflamação e infecção. Então, por isso, nada de desses fios em cirurgias que têm contaminação, tá? O poliéster, né, da Cron, marsilene, ele deve ser evitado também em lesões com infecção. Ele tem um manuseio mais difícil, né? O nó precisa ser bem trabalhado e existe uma certa resistência de alguns ortopedistas no uso dele em decorrência disso, né? O poliamida, né, o nylon, ele pode ser tanto monofilamentar ou multifilamentar trançado, né? Ele tem uma pequena reação tecidual, é bem tolerado em tecidos infectados, porém tem a particularidade do nó, né? Então, ele é um nó que se desfaz com facilidade. Então, o cirurgião, ele não vai dar uns 2, 3 nós, 4 nós nesse fio, né?
para que ele se mantenha. O polipropileno, né, que é o prolene ou o surgilene, né, ele é um monofilamentar, inerte na presença de infecção, né, ou seja, ele consegue não piorar a reação inflamatória em decorrência daquele tecido onde já existe essa infecção. Tem uma alta resistência, uma boa elasticidade, né? Então, por isso é muito utilizado em anastomoses intestinais, vasculares, tendões, né? E suturas de parede abdominal, que são locais de muita tensão, né? A embalagem desses fios, geralmente ela deve ser seca, né? E se manter seca para a gente garantir a esterilidade dele. Porém, alguns, como o Catigu, ele tem um invólucro interno com a solução alcoólica que mantém a integridade desse fio, né? Se ele ficar seco, ele se desmancha, né? E sempre ter o cuidado, então, de colocar esses fios, armazenar em locais que não tenham umidade, né? E que não tenham poeira, né? E que seja fácil de identificar rapidamente o fio que a gente precisa, né? Então, a boa identificação do local. Vocês já observaram que todos esses fios, eles têm também uns códigos de cor. Então, que a gente vai encontrar essas cores padronizadas nos diversos tipos de fabricante daquele mesmo tipo de fio, né? Isso ajuda bastante na identificação rápida. Porém, a gente tem algumas exceções. O Etibond, né? Que ele é também um poliéster revestido, ele é apresentado da cor laranja, quanto os outros poliésteres têm um tom de verde, né? E o Dexon, né, que é um polímero de ácido glicólico, ele tem a cor de ouro, enquanto o Vicril já é violeta, né? E os dois têm a mesma origem, né? Elemento de origem. Então, são algumas particularidades, algumas exceções que às vezes acabam se mostrando. A princípio, eu entendo que todo mundo está bem aí. Eu estou correndo um pouquinho, realmente, porque a aula é grande. Então, falando um pouquinho sobre o fechamento da ferida operatória. Então, o que a gente sabe? Que o objetivo do fechamento é a coaptação dessas bordas para que ocorra, então, uma cicatrização primária, né? A utilização dos fios absorvíveis para esse fim de pele está restrita apenas aos casos de feridas limpas, né? Porque no caso de uma contaminação, de uma cirurgia contaminada, ele provocaria uma reação inflamatória muito maior, né? Então, a maioria das vezes há uma preferência pelo fio inabsorvível na pele, né? É muito usado o algodão, seda, nylon, né? O polipropileno, então, assim, mais o nylon e o polipropileno, né? Mas a gente encontra, às vezes, o que tem disponível, né? Naquele local. Então, se dá sempre a preferência aos monofilamentares, né? O tipo de sutura mais comum é a sutura simples, né? Também é realizada muito a sutura intradérmica no caso de cirurgias limpas, né? E o cuidado com essa sutura, com essa limpeza dessas suturas, é sempre a limpeza com soro fisiológico, restringindo o uso de soluções antissépticas, alcoólicas, apenas a pele adjacente. Lembrando que no local onde as bordas estão coaptadas, né, após só umas 72 horas que elas estão realmente coaptadas, que não há saída de sangue ou de seroma, a gente sabe que ocorreu, então, essa coaptação corretamente. Assim, a gente não deve usar soluções alcoólicas, porque elas vão interagir ali com aquela pele,
né? E muitas vezes vão causar uma reação inflamatória, mostrando uma hiperemia local próxima à sutura, que às vezes pode ter uma avaliação errada da necessidade da retirada por reação àquela sutura, né? Então, o certo mesmo é a limpeza sem que haja produtos alcoólicos nessa limpeza, tá? Aí nós temos as suturas interrompidas, né? Que é a mais comum, igual eu falei, é a mais versátil, né? Então, aqui nós temos a figurinha da forma como ela é realizada. Ela vai permitir essa linha de sutura e uma boa mobilidade tecidual, né? É fácil e rápido, entre aspas, depende do comprimento daquela sutura, né? Na sutura horizontal, em U, de Wolff, né? A gente pode observar esse tipo de sutura em feridas que têm uma tensão moderada, né? Dentro das vantagens dela, nós temos o uso de menor quantidade de material de sutura, uma execução rápida, pode ser usada como sutura de tensão colocada longe das bordas, tá? E e tende a reduzir o espaço morto. O que acontece com essa sutura? A gente tem que ter cuidado na remoção no pós-operatório para não deixar passar muito, porque senão a gente não consegue tirar sem causar incômodo razoável nesse paciente, tá? Nas desvantagens, quando é aplicada na pele, né, a formação de uma cicatriz maior, né, por conta da inversão dessas bordas, elas às vezes ficam muito justapostas com elevação grande, né? E essa forma de ficar justapostas com essa elevação pode também reduzir o aporte sanguíneo para a borda da ferida, né? E às vezes ter uma isquemia, iniciar uma crosta em decorrência disso. Na sutura vertical em U de Donati, nós temos, então, um pouquinho diferente, né? Mínima alteração de suprimento sanguíneo, né? Porque ele vai estar bem distante, não vai ter a tensão. Pode ser usada como sutura de tensão, onde ajuda na primeira linha da sutura. E a questão é a reação mais demorada, né? A realização mais demorada com uma reação inflamatória maior, né? Pelo uso de mais fio. Na sutura em X ou cruzado, que é também chamada de sultã, nós temos a vantagem de não promover a alteração do suprimento sanguíneo, né? Mesmo tendo uma tensão maior no fio, né? E previne a eversão do tecido, né? Nas suturas contínuas, né, que a gente já falou lá atrás, que então é dessa forma, onde nós vamos ter um ponto no início e ao final, e a sutura é contínua, então eu não posso, nesse caso aqui, eu não posso puxar de um lado, né, e puxar de um lado, porque senão ele vai apertar, né, o tecido, então eu tenho que tirar e ir soltando a cada dois espaços de sutura, né, na hora da remoção. É um pouco mais chata de remover, né. Outra sutura contínua simples é a sutura de Kirchner, que tem uma outra forma de aplicação, mas que também é uma sutura contínua. Geralmente ela é mais dada intradérmica. A sutura fenostada ou retrógrada ou ancorada de Ford ou Reverdin, que são as modificações que eles vão fazendo, né? É uma modificação da sutura contínua, né? E a cada passagem pelo tecido, o fio é unido ao ponto anterior, né? É uma forma de deixar mais firme, mais hemostática essa sutura, né? Mas também mais difícil de remover, né? Então, tem uma grande estabilidade, né? Porém, igual a gente falou nas outras suturas contínuas, se houver um rompimento de um dos pontos, vai comprometer a sutura inteira, né?
A sutura de colcheiro ou em U contínua, né, é uma sutura rápida, né, que é acho que a principal vantagem dela, né, então de ser com uma execução mais rápida. E a sutura intradérmica ou subcutânea, que é usada em alguns procedimentos, principalmente a nível de estética, ou procedimentos de cirurgias limpas, né? Onde essas suturas elas vão estar no subcutâneo, com fio absorvível, e numa forma de zigue-zague. E só para a gente finalizar, eu trouxe o seguinte, as anastomoses. Por que que é importante falar sobre isso? Porque daí vem a qualidade do fio. Então, vocês vão ver e conseguem perceber isso no centro cirúrgico, ou pelo menos se atentar mais agora, que muitos dos pacientes que têm, às vezes, algumas lesões intestinais, ou que precisam fazer ressecções de tumores, principalmente, é necessário que tenha uma boa anastomose. Para isso, quando não se tem o grampeador disponível, né, adequado para aquele tamanho, ao qual se pretende fazer aquela coaptação daquela anastomose, muitas vezes é necessário fazer, então, a sutura com fio. E a escolha do fio é extremamente importante para o sucesso da cirurgia desses pacientes. Então, aqui para que vocês entendam, quando é falado sobre na descrição cirúrgica sobre a anastomose término-terminal, ela vai ser uma estrutura oca, né, que no caso o intestino delgado, e vai ser paralelo, né, no caso na vertical. Então, nós temos o ajuste dessas suturas, né, e o que é importante aqui é que elas estejam bem alinhadas e que não tenha nenhuma falha nessa sutura, né? Porque uma falha dessa sutura a nível intestinal vai proporcionar a queda, a contaminação do peritônio, e aí nós vamos ter uma reação que é a peritonite. Quando a gente fala em anastomose término-lateral, que é muito usada na confecção do Y de Rush, né? Que a gente vê muito nas gastrectomias, tá? Então, ela vai ficar nesse modelo aqui. Vejam que existe uma tensão maior aqui, né? Então, o fio mais usado é o polipropileno 4, em razão dessa tensão aqui. E com isso também um tipo de anastomose onde nós podemos evidenciar uma maior quantidade de fístulas ou deiscências, né? E a deiscência já torna esse quadro desse paciente um paciente potencialmente grave em termos de mortalidade, né? Na anastomose lateral, né? Nas duas anteriores, eu esqueci de falar um negócio que é interessante. Curiosamente, vocês vão ver, às vezes, pacientes que fazem esse tipo de anastomose terminal retornarem alguns meses ou anos depois com estenose desse local, né? Então, por isso, a questão da qualidade de seguir aqueles aspectos, né, da sutura, para que não tenha essa estenose, né? E aí, estenose no intestino vai dar sintoma de obstrução, né? Uma pseudo-obstrução. Para falar melhor, assim, né? Por exemplo, o presidente, ele tem uma anastomose, né, intestinal, e quando ele tem aquelas crises onde há uma pseudo-obstrução, é em decorrência dessa anastomose que ele tem, né? E assim seguem todos os pacientes que têm cirurgias no intestino. Nessa anastomose lateral, é muito mais utilizado em pacientes paliativos, até pelo risco desse paciente já ter uma carcinomatose, um câncer mais avançado e que pode
piorar a estenose, né, dessas anastomoses. Então, por isso fica um pouco mais amplo, né, de forma paralela. Embora seja um pouco mais demorado, mas é seguro para esse paciente, né? E a anastomose quanto ao plano de sutura. Existe sempre, vocês vão encontrar cirurgiões que eles demoram mais nesse fechamento, porque eles fazem em 2 planos a sutura, e tem aqueles que fazem em plano único. Na literatura, o risco de desenvolver uma fístula, ele é extremamente semelhante, não existe uma diferença estatística em relação a isso, né? Mas vai ser mesmo uma questão de conduta pessoal, tá? Então, quando opta pelo plano único de sutura, né, ela vai ser uma sutura mais rápida, usa menos fios, né, tem menos volume de corpo estranho, porque o fio é um corpo estranho. Como é realizada a exclusão da mucosa, não sofre a lesão isquêmica, né, então tende a ficar uma coaptação boa, tem uma rápida epitelização na zona da anastomose. No plano, nos 2 planos de sutura, a gente vai ter mais tempo para execução, maior quantidade de fios, maior volume de corpo estranho, né? Vai ser realizada incluindo a mucosa, e isso aumenta o risco de lesão isquêmica, né? Então, no plano único, vejam que não envolve a serosa, né? E no plano duplo já envolve, né? Então fica mais tenso um pouquinho, mas não existe estatística que diga que um é mais suscetível a complicações que a outra, tá? Nas qualidades de uma boa anastomose digestiva, é importante que ela seja impermeável, hermética, por quê? Porque não pode passar nada do intestino, da luz do intestino para o peritônio, né? Ter umas bordas regulares coaptadas, ou seja, tudo que a gente viu lá no fio, lá atrás, e a mesma coisa acontece também na questão do uso do grampeador, tá? Ou então de clipes ou anéis, tá? É, o mesmo tipo de qualidade que a gente deseja ter também nos outros tipos de clampeamento, né? Não ter uma tensão nessa zona de anastomose, porque uma tensão pode gerar uma isquemia sem porte sanguíneo, há uma morte, há uma decência em decorrência dessa isquemia, né? Então, as bordas devem estar bem vascularizadas, deve estar hemostática, deve ser hemostática, não deve estenosar a luz intestinal, deve permitir a peritonização para evitar as aderências, né? Aquilo que a gente chama, às vezes, do paciente de muitas laparoses, né? Ele acaba tendo, então, esse abdômen congelado, cheio de aderências, pela manipulação, né? Ser realizada sempre com eversão de mucosa, né, para evitar, então, essa tensão. Aqui algumas literaturas que eu utilizei, peguei várias coisas de cirurgia geral, por conta do meu inconveniente com o meu computador, eu deixei a parte de cirurgia cardíaca que a Milena tinha me mandado, mas isso aí eu futuramente vou postar depois lá na aula, tá? Como um resuminho, mas não que caia nessa prova agora, tá bom? O que eu queria trazer para vocês nesse período era isso. Estou disponível para as dúvidas agora.